Eu quero chamar aqui a Gabi. O morto foi o melhor, o morto foi o melhor. Thales, vem cá, você é o morto muito louco. Vem cá, você vai orar pela Gabi. Vem cá, Gabi. Faz de novo a cena. Você vai orar pela pregadora. Gabi, fique à vontade. Essa é a tua casa. 9 o culto termina, mas a vida. Exatamente 8h15. Amém, gente. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Jesus, e eu quero te pedir para que o Senhor venha realmente derramar das suas bênçãos sobre nós essa noite. Que o Senhor, eu te apresento a vida da Gabi, que o Senhor possa usar ela essa noite, Jesus, para trazer uma mensagem, Jesus, que venha realmente de encontro ao nosso coração. Que ela seja simplesmente um canal que possa trazer as suas palavras diretamente para nós. Nós te agradecemos já pelo que o Senhor vai falar. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, a pessoa da Assembleia, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Já quero dizer aqui que meu marido não parece com o Daniel Alves. Meu marido é bonito. Hã? Só no futebol, ele é muito bom. Jogador ele. Ai, gente, é um prazer estar aqui nessa noite. Eu quero agradecer essa confiança, né, depositada primeiro em Deus, depois a mim, com essa grande responsabilidade de ministrar a palavra nessa noite. Agradecer pela vida do pastor Ney, da pastora Bianca, da minha querida amiga, olha, assim, ó, Beth, irmã Elmir. A gente já está assim, ó. Meu Deus do céu, é Pepsi. Gente, a minha bebida preferida é Pepsi, porque Pepsi é melhor que Coca-Cola. Nunca preguei numa igreja e serviu Pepsi. Muito chique isso daqui. Eu entrei aqui, parece a igreja lá do Hillsong, né? Toda a estrutura aqui, muito chique. Eles copiaram vocês, né? Toda a estrutura. Excelente. Então, gente, muito, muito bom estar com vocês essa noite. Mas a minha expectativa é que o Senhor alcance o seu coração com a sua palavra. Porque se nessa noite você ouvir as minhas palavras, você vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Mas se o Espírito Santo, aquele que tem o poder de tirar as palavras da nossa mente e transportar para o nosso coração, estiver aí, você estiver ligadinho com Ele e quebrantado e aberto a receber, eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, quem tiver Bíblia, não sei se aparece aqui no telão. Eu vou ler um salmo. Salmos 45. Vou tomar a Pepsi, né? Incrível. Salmos 45. Eu vou ler o salmo todo porque é belíssimo. O Salmo é um livro de poesias, de canções, e é realmente inspirador a maneira como os salmistas, eles conseguiam adorar a Deus com palavras de forma tão bonita, característica da cultura oriental, né? Nós ocidentais não temos essa qualidade tanto quanto os orientais. Eles têm uma capacidade contemplativa, detalhista, e tudo que eles fazem é extremamente milimetricamente pensado. Os rituais, a forma como se constrói os textos, tudo tem um significado. A gente perde um pouco nossa cultura ocidental. Quando a gente lê a Bíblia, a gente perde um pouco desse significado, mas, claro, não perdemos o poder da palavra porque ele é a mesma e alcança o nosso coração. Mas acompanhe aí a leitura. E diz assim, o salmista começa dizendo: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra do rei. Seja a minha língua como pena de um hábil escritor. E aí ele faz essa confissão acerca do que ele está sentindo e começa a declarar acerca, como se fosse aqui uma marcha nupcial mesmo, uma balada matrimonial. E ele diz: és dos homens o mais notável,
derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. Será que você já consegue perceber de quem o salmista está falando? O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Será que você sabe quem é essa noiva? É você. Ouça, então ouça, noiva desse noivo maravilhoso que é Cristo. Ouça. Ó filha, considere, e aqui eu quero enfatizar nesses 2 versos a ministração. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos, esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza, honre-o, pois ele é o seu Senhor. A cidade de Tiro trará os seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens. São levadas à sua presença. Com alegria e exultação, são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais, por toda a terra os fará príncipes, e perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. Amém. Que poema, que música belíssima. Você entendeu quem é o noivo e quem é a noiva? É um salmo messiânico. Esse noivo cheio de esplendor, beleza, glória, poder e majestade é o nosso Rei Jesus. E essa noiva, adornada de ouro, de Ofir, com toda a sua beleza, é a noiva, é a igreja, é Jesus. Nessa noite nós vamos falar sobre esse casamento entre nós e o nosso Senhor e o nosso noivo. Mas antes de entrar, e nós vamos pensar um pouco sobre como funciona na cultura oriental o casamento judaico, e a gente vai ver como Jesus seguiu todos os passos para consumar essa nossa união. Eu quero começar aqui com algumas perguntas. Quero abrir aqui agora um colchetes, antes de entrar no tema de casamento. E eu queria perguntar se você saberia definir quem Deus é, em essência. O que define a identidade de Deus? E muitas coisas podem vir à nossa mente, como Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Criador. Acho que Criador vem muito à nossa mente. Deus é o Criador de todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Tudo isso está certo. Tudo isso são características dEle. Mas o que é que define a identidade de Deus? Quem Deus é? E a resposta, o próprio Jesus e o próprio noivo fez questão de revelar. E foi para isso que Ele veio. A identidade de Deus é a sua paternidade. Deus é Pai. Quem Deus é? Deus é Pai. E foi isso que Jesus quis deixar muito claro. Ele sendo Filho. E a característica do Pai é qual? Você só é pai se você tiver um. Pai é aquele que gera
e gera vida. Então, em essência, Deus é Pai. E a paternidade diz que Ele é um ser que gera vida. E o Filho veio para revelar isso. E uma vez eu estava questionando isso com um professor meu. E muitas pessoas perguntam assim, não sei se você já fez essa pergunta. Bom, Deus criou a gente, já sabia que o homem iria pecar, já sabia de tudo que aconteceria, sabia que Ele enviaria o seu Filho para morrer e redimir os nossos pecados. Então, por que Deus criou o homem? Você já se perguntou por que Deus nos criou? Será que é porque Ele estava necessitado de alguma coisa? Será porque Ele faltava algo? Mas você já tentou inverter essa pergunta? Porque eu acho que o certo não é a gente se perguntar por que Deus criou o homem. O certo, sabendo quem Ele é, seria se questionar por que Ele não criaria. Você já tentou inverter isso? Porque se Ele é um ser, que a sua identidade, a sua essência é um ser que gera vida, se Ele é Pai e Ele eternamente gera o Filho, por que Ele não se interessaria em criar outras vidas? Você já pensou por essa ótica? Já pensou por esse lado? Quando nós falamos acerca de Deus e nós o exaltamos em toda a sua glória e majestade, também eu acredito que em algumas crises existenciais, principalmente de quem é jovem e adolescente, eu sei porque eu tinha muitas dessas crises. Quando a gente ouve muito que toda a glória tem que ser dada ao Senhor, que toda a honra e majestade tem que ser dada somente a Ele, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Pode parecer que essa imagem na nossa mente é um pouco megalomaníaca, como se Deus fosse um ser todo-poderoso, que Ele é necessitado de glória e a sua imponência e deseja toda a glória. Mas não é isso que significa. A verdade é que Ele sendo Deus, Ele não é um ser que existe sozinho. E é interessante a gente pensar sobre a Trindade. Ele é um Deus que subsiste em três. Ele sendo Deus, em sua essência, Ele não está só. Porque Ele tem o Filho e Ele tem o Espírito. Vai chegar em algum lugar, tenha paciência. Isso é um mal de professor, a gente vai construindo todo um caminho, né? Para as coisas fazerem sentido. Então, Deus é um ser que Ele, mesmo sendo o único Deus, o Todo-Poderoso, e a glória é só para Ele, Ele não é um ser que vive em torno de si mesmo. Nossa, parece uma heresia isso que eu estou falando. Mas isso significa que o Pai existe para glorificar o Filho, e o Filho para glorificar o Pai, e o Espírito para fazer a vontade. Entenda o que eu estou dizendo. Que mesmo Ele sendo o único, o todo-poderoso, o grande, o Criador, o Pai, está acima de todas as coisas. Aqui, nessa essência, Deus não é um ser. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito não são um Deus que vive em prol de sua glória própria. Mas o Filho existe para fazer a glória do Pai, e o Pai a glória do Filho. E foi nessa essência que Deus quis criar o homem. Então aqui eu quero trazer qual foi a essência do pecado do homem. Então Deus criou o homem para que o homem também vivesse assim como ele, não vivesse para si, mas vivesse para Ele. Porque à medida que nós vivemos para Ele, a sua glória resplandece sobre nós e a sua glória nos traz vida. E é isso, essa existência mútua de vida que gera vida, e fomos formados e fomos gerados para gerar outras vidas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E a essência do pecado foi justamente essa. A essência do pecado foi quando o homem deixou de olhar para Deus e voltou-se para si mesmo. Porque ele achou que seria interessante ele ser como Deus. Ele pensou no seu próprio benefício, no que aquilo poderia acrescentar a ele. Então, a essência do pecado é quando o homem que foi criado para viver assim, a imagem de Deus, um ser que não vive para si, ele volta-se para si mesmo, para os seus interesses pessoais. E então peca contra Deus, porque ele não foi
criado para isso. Eu quero dizer, isso tem tudo a ver com esse casamento, com o casamento. Eu quero começar a mensagem nessa noite dizendo assim, para você, preste bem atenção. O maior interesse do inimigo desde o Éden é fazer com que você viva para si mesmo. E durante toda a história da humanidade, a história cada dia mais caminha na formação de uma cultura que culmina nesse objetivo de fazer um homem que glorifique a si mesmo e que viva em torno dos seus únicos e próprios interesses. Você consegue entender aonde nós estamos querendo chegar? Agora vamos lá. O que isso tem a ver com casamento? Tem tudo a ver com casamento. Porque um casamento ele não pode dar certo se duas partes não se tornam como uma e se não vivem em benefício uma da outra, mas vive para si. Porque quando a gente briga com o nosso cônjuge, se chega uma hora que uma parte, mesmo às vezes estando certa, não escolhe ceder em benefício da outra, a gente destrói aquele elo. Porque a essência pela qual nós fomos criados e a criação e tudo aquilo que existe é essa. Que nós não vivamos como um fim em nós mesmos, mas que possamos viver em primeiro lugar para Ele e depois para o nosso próximo. Em tudo isso subsiste a lei. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí eu quero falar para você uma coisa que eu descobri essa semana, estudando para ministrar aquilo que o Senhor tinha trazido no meu coração. Que na cerimônia do casamento judaico, antigo, nos tempos bíblicos, todas as etapas desse casamento, todos os rituais, Jesus cumpriu para se casar conosco. E vamos começar vendo isso. Olha que interessante. Quando um rapaz desejava se casar com uma moça no Antigo Testamento, ele preparava um contrato juntamente com a sua família. Essa é a fase como se eles estivessem namorando, para assumir um compromisso. E para apresentar ao pai da moça pretendida, o contrato descrevia os termos sobre os quais iria prover para a moça que pretendia se casar. E a parte mais importante desse contrato era o preço da esposa, o valor que o rapaz estava disposto a pagar para se casar com ela. E esse pagamento deveria ser feito ao pai da moça em troca de sua permissão. E o preço da esposa costumava ser bem alto, porque o valor devia compensar pelo gasto que a família da moça teve para criá-la. E esse valor também demonstrava o amor que o rapaz tinha por ela. Você consegue fazer uma conexão disso com o nosso Senhor? Com os termos nupciais que Ele fez para estar conosco, para conviver conosco, para se casar conosco? No contrato nupcial nosso para com o nosso Senhor Jesus, Ele teve que demonstrar o valor que nós tínhamos como sua amada. E o valor que Ele colocou lá para ser pago foi Ele próprio. Ele quis dizer que a sua noiva era tão amada, tão preciosa. Ele havia recebido do Pai esse presente e amou e a abraçou de tal maneira que ele não tinha riquezas suficientes que pudessem demonstrar o valor que nós tínhamos para ele. E então ele coloca lá nessa cláusula contratual, nesse contrato nupcial, de que o preço que ele iria pagar, ele pagaria com a sua própria vida. Foi esse o preço que ele esteve disposto a pagar para declarar o seu amor por nós, a sua noiva. E aí olha que interessante. Se o pai da moça concordasse com esse preço, com esse valor que ele havia proposto, o rapaz enchia um cálice com vinho e dava à moça. Se ela bebesse o vinho, era um sinal de que havia aceitado a proposta.
E a partir de então, o rapaz da moça tinha um compromisso de cunho legal para um casamento. Assim, como o futuro esposo dava um cálice de vinho da futura esposa para que ela bebesse, Jesus também serviu assim aos seus discípulos. Então, esse contrato nupcial está disposto a todo aquele que entende e que quer se casar com Jesus. E aí ele estipula ali, e a noiva faz o que para aceitar? Ele vai lá e oferece o seu próprio sangue, representado por um cálice de vinho. E se a noiva então aceita esse contrato, e ela entende que está se aliançando, se comprometendo, e está esperando para um casamento, ela então vai lá e bebe do cálice. E foi isso que Jesus fez com seus discípulos. E lá em Mateus 26, vamos abrir para ler? Mateus 26. Do 27 ao 29. Diz assim: Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então a ceia foi estipulada por Jesus não só como um ritual vazio, mas ele significa, e todas as vezes que nós tomamos desse cálice, significa que nós realmente assinamos embaixo e nos comprometemos e esperamos nos casar com esse noivo que um dia vem nos buscar. Depois desse contrato estabelecido, que significava aí o que a gente conhece como esse namoro, esse compromisso, e esse contrato era assinado, vinha o período do desposamento, que é o que a gente conhece como noivado. É equivalente a esse tempo, né? Então esse era o momento que os familiares mais próximos se reuniam para trocarem presentes especiais com o objetivo de esse novo casal não começar do zero. O objetivo desses presentes era demonstrar o quanto o futuro esposo apreciava a futura esposa. Eles também serviam para ajudá-la a lembrar dele nesse período do desposamento, pois eles não tinham um contato próximo. Então, eles ficavam trocando e dando presentes para que a noiva se lembrasse do noivo, até o período que ele viesse para buscá-la. E os presentes que o nosso noivo nos deu foi o principal, o seu espírito. E os dons do Espírito são esses presentes. E ele descreveu esse presente em João 14, 26, 27. E olha só como tem tudo a ver. Ele estava tão preocupado com o seu casamento conosco. Ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o nosso noivo, nós não estamos vendo ele agora, mas nós temos essa esperança dentro do nosso coração de que um dia o veremos. E ele está tão preocupado em nos fazer lembrar disso enquanto nós estamos nesse momento de espera, que ele nos envia o Espírito Santo para nos fazer lembrar dele e nos dar os seus dons. E o momento em que o noivo estava nesse período de noivado, era o momento que ele preparava o quarto para a lua de mel. E nesse momento a noiva era considerada consagrada, separada ou comprada por um preço. Por isso, se ela saísse, ela deveria usar um véu, para que todos soubessem que ela era comprometida. Durante esse tempo, ela se preparava para o casamento. Então, era de se esperar que a esposa tivesse guardado um dinheiro durante toda a sua vida, só para aquele momento do casamento. Por quê?
pois ela comprava cosméticos caros e aprendia a usá-los para ficar mais bonita para o seu esposo. Porque ela não sabia quando ele ia vir. Ela não tinha essa informação. Por isso ela devia estar sempre pronta. É muito interessante, porque isso é muito claro para nós. É muito claro acerca daquilo que nós ouvimos falar do nosso Senhor, na nossa espera, que a noiva tem que estar pronta, sem ruga, sem mancha, sem mácula, preparada à espera do seu noivo. Essas questões culturais são muito ricas e elas nos revelam como o nosso noivo foi preocupado em preparar todo o nosso casamento. Então, como era de costume, os esposos virem buscar suas esposas no meio da noite para roubá-las, a noiva precisava ter a sua lâmpada e os seus pertences sempre prontos. Suas irmãs ou damas de honra também ficavam à espera, mantendo suas lâmpadas preparadas em antecipação às festas tarde e noite. Então Jesus usou a parábola das 10 virgens, mostrando que as damas, ou seja, aqui a gente entende que as damas são os ministros, eles têm de estar preparados para apresentar a esposa para o esposo. Então, essas damas de honra, essas irmãs, essas companheiras da noiva, são representadas pelos ministros que o Senhor levanta responsáveis para deixar com que todos os pertences da noiva estivessem sempre prontos e preparados, porque a qualquer momento o noivo poderia vir e chegar. E elas eram responsáveis por ajudar a noiva a estar pronta para o noivo. Olha só que interessante isso. Vocês são as damas de honra do Senhor. Vocês, o Senhor confiou esse estado de alerta, esse compromisso e comprometimento com a noiva, para que ela esteja pronta e preparada. Porque quando ele virá, nós não sabemos. Mas nós precisamos estar atentos e o esperando como se ele fosse vir a qualquer momento. Irmãos, nós vamos chegar a algum lugar. Mas vocês já estão entendendo a mensagem? É lindo. E aqui. E então, assim que o pai da esposa via que a câmara nupcial estava pronta, ele dizia ao esposo que podia buscar a sua esposa. Olha só que interessante. A câmara nupcial do casal ficava geralmente na casa do pai. Era lá onde era construída. E olha que incrível isso. Então, quando tudo isso estava pronto na casa do pai, ele dizia que o noivo poderia sair para buscar a sua esposa. E a esposa era raptada secretamente e levada para o quarto que havia sido preparado. Quando o esposo se aproximava da casa da esposa, ele gritava e tocava o chofar, dando à esposa uma espécie de aviso para recolher os seus pertences. Quando ele vier, nós ouviremos o soar da trombeta, porque o nosso noivo virá tocando esse chofar, essa trombeta, e nós ouviremos, e então saberemos que esse é o sinal. Aprontemos as nossas coisas, o nosso noivo veio nos buscar para o casamento. O amigo do esposo, que é o Espírito Santo, juntamente com as damas de honra, que são os ministros, levam a esposa ao encontro do esposo, do noivo. Você sabe o que Jesus falou lá em João 14? Vamos ler. A partir do versículo 1, ele disse: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim, porque na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, então eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. O nosso noivo estava fazendo todos os passos como manda o ritual e a cerimônia. Então, nesse momento em que nós estamos nos adornando, nos preparando, nos consagrando,
deixando nítido para todas as pessoas que nós temos um compromisso com alguém. Ele está lá nos preparando o nosso quarto nupcial. E quando ele vier e tocar as suas trombetas, saberemos que então chegou o momento do casamento. Aleluia. E é aqui onde eu queria chegar. Irmãos, eu não vou entrar no momento das bodas, porque esse já é conhecido. É quando tudo for consumado, nós vamos nos encontrar com o nosso rei. Essa noiva linda, adornada de ouro de Ofir. O casamento é uma aliança, um compromisso feito entre duas partes, de se tornarem como um. E a partir desse compromisso, a noiva se submete à missão de Deus dada ao marido. E um casamento não pode dar certo se cada cônjuge viver em prol de si mesmo. Foi o que eu falei lá no começo. Faz sentido agora? O cerne dessa mensagem é, e eu quero dizer para você nessa noite, a noiva não vive em prol de si mesma. A noiva vive pelo noivo. Porque ela se submete ao seu marido. E o seu marido é o Senhor. E o nosso noivo é glorioso. E a sua luz deve ser o centro das nossas vidas. Tem alguns termos bíblicos que, quando são traduzidos, perdem um pouco do seu significado quando traduzidos para a nossa cultura. Um desses termos é a glória. Nós falamos muito sobre derrama a tua glória, vem com a tua glória, o Senhor é glorioso. E a Bíblia fala muito sobre a glória de Deus. Mas na cabeça de nós ocidentais, quando nós falamos de glória, as imagens que vêm na nossa cabeça, vamos lá, é de poder, de posição, de autoridade, de imponência. Mas nós temos que lembrar que a Bíblia ela foi escrita nesse contexto dos nossos irmãos orientais. E algumas palavras, embora traduzidas para nós, elas têm um significado diferente para eles. E uma dessas palavras é a palavra glória. Em hebraico, glória é quase como um conceito, que significa kavod. E quando os judeus do antigo do Oriente Médio falavam sobre glória ou sobre kavod, eles referiam-se a peso, plenitude e substância. Era isso que vinha à mente de um judeu do antigo Oriente Médio quando falava sobre glória. Ele pensava em peso, plenitude e substância. É por isso que Isaías, o profeta, falou acerca de apoucar-se, secar-se a erva, grão de pó na balança, vento, vácuo, como símbolos opostos à glória. Porque todas essas coisas, elas carecem de peso, de substância, de plenitude. Paulo também falou sobre o eterno peso de glória. Então, quando eles falavam de kavod, de glória, a primeira coisa que vinha à mente era essa ideia de peso, de plenitude, de substância. E a segunda coisa, quando falava-se sobre glória, sobre kavod, era luz. E foi isso que Ezequiel viu, quando viu o templo encher-se da resplandecência da glória do Senhor. E Isaías previu o dia quando nunca mais te servirá o sol para a luz, mas o Senhor será a tua luz perpétua, o teu Deus, a tua glória. Então, kavod fala de peso, de substância, de plenitude e de luminosidade. E o que isso tem a ver? Vamos lá. Eu vou usar uma ilustração para a gente entender esses conceitos, tá bom? Na prática. Vamos pensar no Sol. Ok? O Sol é um astro que tem bastante kavod, bastante substância, bastante peso e bastante luz. O Sol ele possui bastante kavod. E por causa disso, ele está localizado no centro do nosso sistema solar.
Então, ele precisa, para estar no centro do nosso sistema solar, ele precisa ter esse kavod, ter peso, substância, ter plenitude, ter luminosidade. E então por isso ele possui gravidade o suficiente para manter a Terra e todos os demais planetas girando em suas respectivas órbitas. Ele é também luminoso o bastante para manter o nosso pequeno planeta azul, cheio de cor, calor, beleza e vida. Mas o que aconteceria se Plutão reivindicasse o lugar do Sol? Plutão é um planeta que tem o peso ele tem 1/4 do peso da Terra e 98% dele é composto de nitrogênio congelado. Se Plutão reivindicasse o lugar do Sol, o que aconteceria com o sistema solar, com todos os demais planetas? A falta de massa desse planeta gelado transformaria a Terra numa esfera gelada, sem vida, vagando pelo espaço solitário. Agora vamos sair da astronomia e vamos trazer para a nossa vida. Se a gente coloca algo muito pequeno e obscuro no centro de nossas vidas, algo que carece de kavod, então os planetas do sistema solar da nossa alma, que são a nossa criatividade, o nosso intelecto, as nossas emoções, o nosso senso moral, os nossos relacionamentos e assim por diante, tenderão a um estado de caos e ausência de vida. Se, contudo, o centro de nossas almas, se aquilo que mais glorificamos é de fato glorioso, então, nosso objeto de adoração possui massa o suficiente para atrair todas as diversas esferas da natureza humana a uma órbita equilibrada e transformar esses planetas da alma, a criatividade, o intelecto, as emoções, os relacionamentos, em planetas repletos de jardim, cheios de vida e cores. Então, o princípio do kavod é que coisas gloriosas são coisas primeiras e não secundárias. David Foster trouxe essa ilustração para a vida prática e ele disse assim: se você adora o dinheiro, você jamais terá o suficiente. Adore o seu corpo e a beleza e a atração sexual e você sempre se sentirá feio. Adore o poder, e você acabará se sentindo fraco e assustado. Adore o intelecto e ser visto como esperto e você terminará sentindo-se estúpido, uma fraude e sempre no limiar de ser desmascarado. Jesus entendeu bem o conceito do kavod e pregou com esse entendimento contra a hipocrisia dos líderes religiosos em Mateus 23, 17 em diante. Vamos abrir e vamos ler. Mateus 23. Do 17 em diante. Jesus começou a pregar e ele dizia assim: cegos insensatos, o que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o interior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato,
para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Como que nós saímos de casamento e chegamos aqui na hipocrisia? Porque, infelizmente, muito do que nós temos visto no cenário atual é sobre as noivas loucas e imprudentes. Sobre as noivas que não estão se preparando para se encontrar com o noivo. Não estão preocupadas com essa união e com esse casamento. Elas até gostam de receber dos seus presentes e das suas bênçãos, mas elas não querem assumir um verdadeiro compromisso. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos, eu quero caminhar para a conclusão. Meu tipo de mensagem não é uma mensagem muito... assim, é bastante reflexiva. É assim que eu sei ministrar. Eu falo que eu não sei pregar, eu sei dar aula. Fala para me dar uma aula que eu vou feliz e contente. Fala para eu pregar, eu já começo a me tremer todinha. O que eu quero falar com tudo isso? O Senhor te convida nessa noite a reavaliar como está o teu caminho, como está a tua vida. O que tem tomado o centro do seu coração, o centro da sua vida? Qual é o planeta, qual é a substância que você tem colocado no centro da sua vida? Será que é o seu marido? São os seus filhos? Será que é a sua empresa, a sua faculdade, os seus sonhos? Será que é um bem que você possui? Um carro, uma casa? O que você tem? Sobre o que você gosta de falar? O que toma a maior parte do seu pensamento, das suas preocupações? Aonde você gasta a maior parte do seu tempo e da sua energia? Se você fizer perguntas assim, elas vão denunciar, elas vão te direcionar a pensar o que você tem colocado no centro da sua vida. É a esperança e a glória do noivo? Ou é alguma coisa secundária como Plutão? Isso tem desestruturado todas as áreas da tua vida? Pensemos sobre isso. Porque quando nós falamos sobre assumir um compromisso, quando nós falamos de assumir o papel de ser noiva desse noivo, que o compromisso que ele assumiu foi tão grande que ele se deu e deu a sua vida, nós não estamos falando que esse tipo de compromisso é você estar aqui todos os cultos e fechar os seus olhos no momento do louvor e chorar e se emocionar e sentir e dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, meu coração queima por ti, Jesus, a minha vida é tua, toma, faz o que o Senhor quiser. E aí você se derrama, você chora, e quando sai daqui, sua cabeça não está mais no noivo, os seus anseios não estão mais nele, os seus sonhos não conversam com os sonhos do rei de expandir o reino, mas eles giram em torno de nós mesmos. Você entende o que eu quero dizer? Quando Deus reivindica o centro nas nossas vidas, o trono das nossas vidas, não é porque Ele é egoísta e ambicioso por glória, mas é porque Ele sabe que se Ele não estiver no lugar onde Ele precisa estar na sua vida, todas as outras áreas, elas estarão em caos. A nossa vida precisa orbitar em torno do noivo, porque a noiva vive por Ele, não para os seus próprios interesses. Se você fechasse seus olhos agora e começasse a fazer uma oração, o que é o teu Isaac? O que prende o teu coração? O que está tomando e o que está prostituindo o teu coração com relação ao compromisso que um dia você assumiu de se casar com esse rei que se deu por inteiro e sem reservas? O que Deus te pede nessa noite? Será que você conseguiria pensar em alguma coisa que, se Deus te pedisse, você não seria capaz de dar?
Seria isso a sua estabilidade? Seria isso o lugar onde você mora, onde você viveu a sua vida inteira e Deus está querendo te transportar desse lugar para um outro lugar? O que prende você e você diz, isso daqui eu não consigo abrir mão, eu não posso viver sem? O Senhor quer tomar a centralidade das nossas vidas, acima de todas as coisas, acima até mesmo da nossa família. E entenda o que eu estou querendo dizer, não significa que a gente vai abandonar a nossa família, mas a nossa família, o nosso marido, os nossos filhos, eles não vão estar tomando o nosso coração mais do que o nosso noivo, do que o nosso Senhor. Eu quero encerrar com um breve testemunho acerca do meu casamento. Eu falo que um dia o Michel foi o meu ídolo, aquilo que eu não conseguia abrir mão. E eu não era capaz de perceber isso. Mas por muitos anos eu sobrecarreguei o meu casamento, colocando sobre ele as expectativas da minha felicidade. E eu cobrava muito ele. Eu dizia, você devia ser assim, você devia me tratar dessa forma, você devia atender essas expectativas. Porque quando eu me casei, eu pensava que casamento seria assim, esse mar de flores, que você seria a pessoa mais romântica do mundo. Vocês já viram como é o Michel, né? Imagina a frustração do ser humano que vos fala. Eu imaginei que estava casando com um príncipe encantado e aí eu descobri que era o Shrek. Não, nesse sentido, não de que ele é ogro, bruto, mas é que ele é assim, essa pessoa é engraçada comigo o tempo todo. E eu imaginava aquelas cenas de filme que eu ia estar lavando a louça, sabe? Já imaginou essa cena? Isso me frustrava tanto, porque ele não atendia essas expectativas. Aí chegou um belo dia, depois de muito tempo, que o Senhor chegou para mim e disse, e aí eu lendo um livro, porque o Senhor fala muito comigo quando eu estou lendo livros, a Bíblia. E aí ele falou assim para mim, que eu não deveria colocar sobre ele as expectativas da minha felicidade. Porque às vezes a gente sobrecarrega o nosso cônjuge com a missão de nos fazer feliz. E a minha felicidade não tinha que estar nele, mas sim em Cristo. Eu tinha que olhar com ele com um pouco mais de misericórdia, lembrar que ele era ser humano e falho. E que ele não ia ser essa pessoa perfeita, mas eu tinha que escolher amá-lo com seus defeitos. E que todas as vezes que o meu coração estivesse carente, eu deveria depositar essa carência no Senhor, que é o meu primeiro e principal amor, marido. Ele deveria ser o meu marido. E aquilo veio como uma flecha no meu coração, irmãos. Eu cheguei para o Michel, olhei na cara dele e eu falei assim, eu nunca mais eu vou te cobrar para você ser carinhoso comigo. Para você ser romântico comigo. Todas as vezes que eu estiver carente, eu vou orar. Você não quiser ser o meu amante, eu vou amar Jesus. E Ele vai preencher esse centro na minha vida. E acabou-se a história. E a gente não briga mais por isso. Aí ele olhou assim para mim, assustado, e falou assim, glória a Deus. Irmãos, meu casamento mudou da água para o vinho, literalmente. Parece que saiu um peso, uma carga, se tornou mais leve. A gente conseguiu aprender a se amar como cada um poderia demonstrar esse amor, entender. E ele é falho mesmo, pecador miserável. E eu sou falha mesmo, pecador miserável. E tá tudo certo, tá tudo bem. A gente vai caminhar para o mesmo propósito. Mas todas as vezes que ele não me atender e não suprir as minhas expectativas, eu tenho, em primeiro lugar, em quem suprir as minhas expectativas. Você consegue entender agora de forma prática o que eu quero dizer sobre... Comece a perguntar para o Senhor aquilo que fere o seu coração, aquilo que te traz dor. Aquela coisa que você não consegue abrir mão. Tem pais, irmãos, que tem uma dependência emocional dos filhos. Muito. A gente trabalhou com jovem. Eu vou dizer para vocês, às vezes o maior problema do jovem são os pais. É triste isso, porque temos muitos pais dependentes emocionais dos filhos e os filhos têm que girar em torno deles e têm que viver para atender as expectativas deles e não pode sair de perto deles. E os filhos, às vezes Deus compartilha uma mensagem e diz assim, vai, prega as nações, e o pai diz assim, não, fica primeiro, faz uma faculdade. Você primeiro tem que estudar, tem que comprar uma casa, um carro, e é isso, isso e isso. E às vezes Deus está
falando ao coração daquele jovem: larga tudo e vai embora primeiro, vai fazer missões, vai para uma nação desconhecida. E Deus está ardendo no coração daquele jovem, e o pai está dizendo: isso aí, responsabilidade não é tempo, você primeiro tem que cumprir as suas... Você primeiro tem que ter dinheiro, você primeiro tem que se estabilizar, você primeiro tem que se estabelecer. E às vezes os pais têm sido a maior pedra de tropeço na vida dessa geração e desses jovens. E aí, quando aquela ferramenta é morta dentro daquele jovem, é abafada pela dependência emocional de um pai, e ele vai morrendo, vai mirrando, vai esfriando espiritualmente, depois se desvia, e o pai pergunta: meu Deus, meu filho cresceu na igreja, não sei o que aconteceu. Você sufocou o seu filho até que ele morresse, porque você ficou mais preocupado com a vida pessoal dele aqui nessa terra do que como ele poderia contribuir com o reino de Deus e com a sua vida. Eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui nessa noite. Eu não sei nem por que eu cheguei aqui. Certamente Deus está falando com alguém. Eu quero que você se coloque de pé nesse lugar. No seu lugar. Me pediram para cantar aqui, mas eu vou pedir ajuda aqui da banda, porque eu estou me recuperando agora de uma amidalite, só Jesus na minha vida. Eu quero que nesse momento desse louvor você feche seus olhos. E o que tem que vir à sua mente agora é o seu noivo. Oh, noiva do Senhor, contemple a beleza do seu rei. Este rei que para te tornar bela assumiu toda a sua feiura naquela cruz, toda a sua mancha, toda a sua ruga, todo o seu pecado, ele cobriu, ele te cobriu com o seu manto, te revestiu de santidade com o seu próprio sangue. E esse Deus que abriu mão da sua glória para morrer em nosso lugar, Ele espera que nós tenhamos a mesma disposição de dar as nossas